Pessoal, vamos lá começar a nossa aula hoje, dia 15/4, tá? Ainda vamos falar sobre números inteiros, essa revisão aqui, capítulo 3, aliás, capítulo 3. Capítulo 3 está trabalhando números inteiros, de operações com números inteiros. Lembrando que é a revisão da prova, tá? Então, o material que tiver aí, assistam. Pode assistir várias vezes para vocês terem todo o conteúdo certinho aí, tá? Revisão da prova esse material. Então, vamos lá. Acompanhe lá na página 41 do livro regular de vocês, tá? Página 41 eu tenho essa imagem aí, adição de números, adição e subtração na reta numérica, página 41, tá? Então podemos interpretar a adição e subtração de números positivos como uma caminhada na reta numérica, tá? Adição, a caminhada para a direita, tá? A direita dá dando a ideia de número positivo e subtração a caminhada para a esquerda dando a ideia de número negativo. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com a reta numérica, se eu tiver a reta numérica, tá, pessoal, o zero aqui no meio, para esse lado vai os números positivos para a direita, né, e para os negativos para cá. Então, para cá seriam os negativos. Aí tem essa questãozinha que está dizendo assim, o termômetro, página 41, hein? O termômetro a seguir está registrando 10 graus Celsius. Tá? Então tá aqui o termômetro marcando, ele está de fato marcando 10 graus, tá bem aqui, ó, 10 graus, tá? Lembrando que está para o lado positivo aí, 10 graus Celsius positivo. Quanto ele marcará se a temperatura, aí vem letra A, subir 0 grau? Pessoal, ele está em 10, se ele subir 0, ele não vai se mover, tá? Então aqui ele vai continuar em 10 graus, tá? 10 graus Celsius, perfeito? E se ele descer 13, tá? Então, o que você poderia fazer? Você poderia descer os 13 aqui, ó. Tá descendo 13 graus aqui, ó, tá? Se é descendo é para a esquerda, confere? Tá? Você pode fazer isso, ou você pode fazer o 10, que a gente já tem lá, tá? E subtrair os 13. Se eu subtrair os 13, vai dar quanto? Menos 3 graus Celsius. Tá? Lembrando que desde o início da questão ele está em quantos graus? 10, tá? Letra C, e se ele subir 3, tá? Lembrando que ele está em 10 graus, vou escrever aqui de novo, 10 graus, desde o início da questão aqui em cima. Se ele subir 3, então subir é positivo, mais 3, tá? E descer 16, então se ele descer 16, descer negativo, menos 16, ok? Então se ele subir 3 estando em 10, ele vai andar 3 para cá e depois 16 para cá, para a esquerda. Então, onde é que ele vai chegar? Fazendo essa conta aí, você vai ter 10 mais 3 vai dar 13. 13 menos 16 dá menos 3 graus. Então, vai ficar na mesma temperatura que estava a questão da letra B. Tá? Então, menos 3 graus aí. Bom, vamos lá. Questão 2, ainda na página 41. Registre o aumento e a diminuição do exercício anterior na forma de operações matemáticas, usando corretamente os símbolos de adição e subtração. Bom, a gente já tinha feito isso, né? Aqui vai ser 10 mais 0 grau, tá? Isso aqui vai dar 10 graus. Aqui, descer 13 vai ser 10 menos 13 graus. Isso aqui vai dar menos 3 graus Celsius. E aqui ele estava em 10, ele vai subir 3, subir é positivo. E descer 16, menos 16. Isso aqui dá menos 3 graus Celsius, tá? Ok. Questão 3. Resolva cada uma das expressões a seguir, caso seja necessário representar na reta numérica, caso seja representado, represente na reta numérica. Beleza, caso seja necessário. Então vamos lá. Não vai ser necessário nesse caso, mas vamos fazer. O que a gente pode fazer aqui? 2 mais 5 vai dar quanto? 7. Tá? 7 menos 3. Conteúdo aí, o resultado disso aí vai ser 4, tá? Pegando os 2 de 2 em 2, ó, dois números aqui. Menos 2 com menos 3, sinais iguais, soma, vai dar menos 5. Menos 5 mais 1, resultado aí dá o quê? Sinais diferentes, subtrai, menos 4. 5 menos 7. 5 menos 7 dá menos 2, tá? Menos 2 com esse mais 3 que está aqui, vai dar mais 1. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior.
0 mais 2 continua sendo 2. 2 positivo, né? 2 positivo com 2 negativos. Lembra que a gente conversou aula passada? São números simétricos. Posso cancelar os dois, o resultado vai dar 0. Página 43, pessoal. Dê uma olhadinha lá. Para serem conservados alguns alimentos, devem ser mantidos em determinadas temperaturas. No supermercado, como pode ser observado a seguir. Reescreva a tabela colocando as temperaturas em ordem crescente. Pessoal, crescente é do menor para o maior, tá? Então, quem é o menor nessa situação aqui? Eu tenho aqui. Quem é o menor? O menor é o que está mais negativo, né? O 20 está mais longe do zero. Então, com certeza, ele é o mais frio. Tá? Então, reescreva temperatura em ordem crescente. Eu vou colocar primeiro o menor. Então, o menor é menos 20 graus Celsius. Tá? Então, aqui são os alimentos congelados. Tá? Depois do 20, o outro número negativo que temos é 5. Menos 5 no caso, né? Então, menos 5 graus Celsius vai ser o próximo. Menos 5 graus Celsius são os pescados. Pescados e frutos do mar, tá? Ok. Depois, eu tenho 0. 0 é essa que separa o positivo do negativo, né? Então, o 0 vai ser o próximo, com certeza. 0 são as carnes. Carnes e aves, tá? Depois do 0 eu tenho 4 e por último o 7. 4 aí vai ser leite e o 7 vai ser frutas, tá? Então eu tenho aí em ordem crescente do menor para o maior, tá? Que alimentos são armazenados em menor temperatura e em maior temperatura? Tá perguntando aqui embaixo. Aí você acrescenta aí, tá? Quem foi o de menor temperatura? Menor temperatura que a gente usou. Você acrescenta aí no seu livro. Quem foi o de menor foi alimentos congelados, não é isso? Tá? E quem foi o de maior temperatura? Maior temperatura é esse 7 aqui, tá? Maior temperatura. Você acrescenta aí no seu livro. Frutas, verduras e legumes. Vamos para a questão 4. Adição e subtração na reta, agora na página 43. Imagine que você está caminhando em uma reta numérica e está sobre o número 5. Ei, olha lá, hein? Estamos sobre o número 5. Eu vou dizer que esse número 5 está bem aqui, imagina. Número 5. Então, para cá vai ser o 6, para cá vai ser o 7, para cá vai ser o 4, o 3, tá? E assim vai. Represente as instruções seguintes na forma de uma única expressão numérica e dê seu resultado, ou seja, diga onde terminou a sua caminhada, tá? Então vamos lá. Ele quer que você comece dando 2 passos. Dê 2 passos para a esquerda. Então se eu der 2 passos para a esquerda, eu vou passar 1, 2, vou cair aonde? No 3, tá? Vai ser 5, que é onde eu estou. Passo para a esquerda é negativo, menos quantos passos? 2 passos, tá? Então, se eu fizer 5 menos 2, vai dar realmente o resultado 3, que é o que eu tenho aqui, ok? Dê 10 passos para a direita. Para a direita é positivo, mais 10. Então, se eu estou no 3, eu vou andar 10 passos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que número é esse? Vamos ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Ok, cheguei no 13. 10 passos para a direita, eu cheguei no 13. E dê 13 passos para a esquerda. 13 passos para a esquerda é negativo, menos 13, tá? Então, se eu estou no 13 e vou andar 13 passos para a esquerda, pessoal, com certeza eu vou chegar na posição o quê? 0. Porque se eu estou na posição 13 e vou andar 13 para a esquerda, eu vou chegar na posição 0, tá? Então, o resultado dessa operaçãozinha aqui, quando você resolver, vai dar aí 0, tá? Página 44 ainda. Vamos lá acompanhar. Essa questão eu acho que eu fiz ela em sala, vocês devem ter ela aí. Estou só revisando para a gente usar na prova, tá? Então, vamos lá. No dia 1º/4, o Raul tinha exatamente R$500 em sua conta corrente, tá? Então, olha lá, hein? Ele tinha R$500. Na tabela a seguir, encontram-se todas as movimentações feitas por ele durante o mês de abril. Então, vamos lá. Ele tinha R$500. Ele fez um saque de 300. Então, vou fazer os 500 que ele tinha menos os 300. Vai dar quanto aí que ele tem agora?
200. Essa é a grana que ele tem agora, hein? Ele fez um depósito. Se ele tem 200 e vai depositar, depositar é o quê? Positivo, mais 100, tá? Ele vai ficar com quanto agora? 300. Ele fez uma retirada. Pessoal, retirada é negativo. Então, se ele tem 300 e vai retirar, é menos. Ele vai retirar quanto? 400. Retirando 400, ele vai ficar com menos 100. Crédito de R$200. Crédito é positivo. Então, se ele tem menos 100 e vai creditar mais 200, ele vai ficar com quanto? 100. Tá? E ele teve um débito de R$300. Se ele tem 100 agora, que é o quanto ele tinha aqui, ó, tá? E vai debitar é 300, é negativo, tá? Então, menos 300, ele vai ficar com quanto no final do processo? Menos 200. Isso ele tem no dia 25, tá? Então, vamos lá, ele tem menos 200. Considere que Raul tem um cheque especial ilimitado, ou seja, ele pode retirar a quantia que desejar da sua conta, independentemente do saldo que está negativo, tá? Leia o item a seguir e faça o que se pede. Letra A. Complete a terceira coluna da tabela com o saldo de Raul após a movimentações específicas. A terceira coluna foi essa que a gente acabou de fazer, tá? Então, completando a tabela, a coluna vai ficar. No dia 3 ele vai ficar com 200, no dia 9 ele vai ficar com 300, no dia 13 menos 100, no dia 17 100 e no dia 25 menos 4. Letra B. Qual quantia deverá ser depositada no dia 30/4 para garantir que o mês não vai fechar no negativo, tá? Pessoal, aqui no finalzinho ele estava com menos 200. Bem aqui ele tinha menos 200. Então ele está com saldo negativo. Se ele não quer ficar com saldo negativo, para não ficar com saldo negativo, eu vou ter que depositar 200 aqui. Tá? Então, se eu depositar 200, depósito é positivo. Se eu depositar R$200, quanto é que vai ficar na conta dele? 0, mas não vai ficar no vermelho, não vai ficar negativo. Tá? Pessoal, na letra C está dizendo lá, considere que a referido item anterior não foi depositada, a quantia, né? Então, no item anterior, a gente acabou de conversar que ele teria que depositar R$200. Vamos supor que ele não depositou isso. Então, no último dia, que foi dia 25, ele ficou devendo quanto? 200. Tá? No dia 1º, Raul deverá receber uma quantia suficiente para fazer seu saldo bancário retomar ao patamar do dia 1º. Pessoal, no dia 1º ele tinha R$500. Para ele voltar a ter os R$500, ele vai ter que colocar quanto nessa conta? Ele vai ter que depositar, no caso positivo, R$700. Porque se eu fizer 700, que foi o depósito dele agora, menos os 200, ele volta a ter os R$500 que ele tinha no início do processo, tá? Então, a quantia que ele tem que depositar agora, R$700. E a questão 7, aí na página 44, está dizendo lá, de acordo com o seguinte texto, o que teria que acontecer com a temperatura da cidade A para ficar a mesma da cidade B? Bom, pessoal, o texto aí está tratando sobre a descoberta da escala Celsius, tá? O cientista sueco Anders Celsius, tá? Mas aqui embaixo eu tenho dois termômetros, o da cidade A e o da cidade B. A cidade A está em menos 5, tá? Aqui, ó, menos 5, tá? E da cidade B está em 5. Essa variação de temperatura que vai de menos 5 até 5 tem que ser de quanto, pessoal? Tá? Qual é a distância que tem entre menos 5 e 5? Lembra que a gente conversou que se passar pelo zero, soma os módulos, lembra? Então, esse 5 bem aqui, passando pelo zero, eu vou somar com esse 5 que está bem aqui. E 5 mais 5 vai dar 10 graus Celsius. Então, na letra A, aumenta 10 graus Celsius. Tá? Por que eu não vou dizer que diminui 10 graus? Porque ele foi desse ponto que é mais frio para um ponto que é mais quente. Tá? Então, ele aumenta 10 graus. Ok? Obrigado, pessoal. É isso.